Fui ao casamento da minha neta para dar minha bênção. Mas quando o noivo me viu entrando na igreja, seu rosto perdeu toda a cor. Ele cambaleou, segurou-se no altar e seus olhos se encheram de lágrimas. Naquele momento, diante de 200 convidados em silêncio absoluto, ele disse algo que faria minha filha se arrepender de cada palavra cruel que já havia dito sobre mim. Antes de continuar, verifique se já se inscreveu no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias chegam. Meu nome é Alba. Tenho 67 anos e passei 42 deles vestindo o branco imaculado do uniforme de enfermeira. Não o branco elegante dos jantares sofisticados ou dos vestidos de festa. O branco manchado de sangue, suor e lágrimas alheias. O branco que carrega o peso de vidas salvas e perdidas, de madrugadas sem fim e de famílias desesperadas esperando notícias nos corredores frios dos hospitais públicos de Curitiba. Quando escolhi a enfermagem, aos 23 anos, meu marido Antônio me apoiou sem hesitar. Éramos jovens, apaixonados e ingenuamente otimistas sobre conciliar carreira e família. Nossa filha Camila nasceu 2 anos depois, e com ela vieram as escolhas impossíveis que toda mãe trabalhadora conhece bem. Os plantões noturnos que me faziam perder suas primeiras palavras. As festinhas escolares que eu assistia apenas através das fotografias tremidas que Antônio tirava. Os abraços que ela buscava e encontrava apenas uma babá cansada em meu lugar. Eu me lembro de voltar para casa depois de 36 horas direto na UTI, o corpo exausto, a mente ainda processando as mortes que presenciei, e encontrar Camila dormindo no sofá, esperando por mim. Ela tinha apenas 8 anos. Quando acordava, seus olhos carregavam uma mágoa que uma criança não deveria conhecer. Uma pergunta silenciosa que ela nunca verbalizou, mas que eu ouvia claramente em cada olhar. Por que eles são mais importantes que eu? Tentei explicar inúmeras vezes. Como poderia fazer uma criança entender que sua mãe estava salvando vidas? Que cada plantão extra significava pagar a escola particular que ela estudava, o convênio médico que a protegia, as aulas de balé que ela tanto amava? Mas explicações racionais não aquecem o coração de uma menina que só queria sua mãe presente na apresentação do Dia das Mães. Os anos passaram como páginas viradas rapidamente. Camila cresceu, se formou em administração, casou-se com um corretor de imóveis chamado Roberto. Nosso relacionamento permaneceu cortês, mais distante. Como 2 estranhos educados que compartilham refeições obrigatórias nos feriados. Antônio fazia o papel de ponte entre nós, suavizando as arestas, traduzindo minhas intenções para palavras que ela pudesse aceitar. Quando ele morreu há 5 anos, de um infarto súbito aos 68 anos, aquela ponte desmoronou. Camila compareceu ao funeral, organizou tudo com eficiência administrativa e depois... silêncio. Ligações espaçadas, visitas protocolares no meu aniversário, conversas superficiais sobre o clima e as plantas do jardim. Até que, 3 meses atrás, meu telefone tocou. Era Isabela, minha neta de 24 anos. A voz dela transbordava felicidade de uma forma que fez meu coração apertar. Vovó, eu vou casar. O Felipe me pediu em casamento ontem à noite. Minha neta. A menina que eu segurava no colo quando Camila permitia, que me enviava mensagens escondidas da mãe, que guardava nossas poucas visitas como tesouros secretos. Isabela tinha herdado meus olhos castanhos e, aparentemente, também minha capacidade de amar intensamente. Minha querida, que notícia maravilhosa! Minha voz falhou pela emoção. Conte-me tudo sobre ele. Nos 20 minutos seguintes, ouvi sobre Felipe, um empresário de 30 anos, dono de uma pequena rede de academias, conhecido por sua generosidade e bondade. Ela falava dele com uma admiração que me lembrou de como eu falava de Antônio antigamente. E vovó, eu preciso que você venha ao casamento. Preciso da sua bênção. Aquelas palavras me atingiram como um raio de sol atravessando nuvens densas. Por um momento, permiti-me imaginar estar lá, vendo minha neta caminhar até o altar,
sendo parte de algo tão importante em sua vida. Sua mãe sabe que você está me convidando? O silêncio do outro lado da linha foi resposta suficiente. Vovó, eu tenho 24 anos. É o meu casamento. E eu quero você lá. Naquela noite, deitada na cama vazia que um dia dividi com Antônio, segurei o convite de casamento que Isabela havia entregue pessoalmente no dia seguinte. Papel cremoso, letras douradas em relevo, a data marcada para 3 meses depois. Passei os dedos sobre as palavras, sentindo cada curva das letras como se fossem braille, traduzindo uma mensagem de esperança. Talvez essa fosse minha chance. Uma oportunidade de finalmente construir a ponte que desmoronou com a morte de Antônio. De provar para Camila que, apesar de todos os meus erros, de todos os plantões que escolhi, de todas as ausências que marcaram nossa relação, eu sempre amei minha família. Sempre. O que eu não sabia, enquanto guardava aquele convite na gaveta da mesinha de cabeceira, é que aquele casamento não seria apenas a união de Isabela e Felipe. Seria o palco onde segredos enterrados há décadas finalmente viriam à luz. Onde cada escolha que fiz, cada paciente que salvei, cada noite que passei longe de casa, ganharia um significado que nem eu poderia ter imaginado. A primeira ligação de Camila chegou 3 dias após Isabela me entregar o convite. Eu estava regando as orquídeas da varanda quando o telefone tocou, e algo no timbre daquele som já carregava um presságio. Mãe, precisamos conversar sobre o casamento da Isabela. Não houve cumprimentos, não houve aquele "Oi, como você está?", que precede conversas normais entre mãe e filha. Apenas a voz dela, afiada como bisturi. Estou muito feliz pelo convite, Camila. Isabela está tão radiante. É exatamente sobre isso. Ela me cortou com a precisão de quem já ensaiou cada palavra. Mãe, você precisa entender que a Isabela está sendo gentil demais. Ela não quer magoar você, mas a verdade é que o casamento será pequeno, íntimo, só família muito próxima. Segurei o regador com mais força, sentindo a água escorrer pelos furos, pingando sobre minhas pantufas. Camila, ela mesma me convidou, pessoalmente. Ela tem 24 anos, mãe. Não sabe ainda como funciona a dinâmica familiar em eventos importantes. Roberto e eu conversamos com ela. Explicamos que sua presença poderia criar constrangimentos. Constrangimentos? A palavra saiu da minha boca como algo amargo. Que tipo de constrangimentos? O silêncio que se seguiu foi calculado, medido. Camila sempre soube usar o silêncio como arma. Olha, não vou ser cruel, mas você sabe como é. Você nunca esteve presente nas coisas importantes da nossa família. As pessoas vão perguntar sobre você. Vão querer saber quem é a avó que nunca aparece. Será desconfortável para todos, especialmente para Isabela. Cada palavra era uma pedra sendo colocada sobre meu peito. Não pela novidade do ataque. Camila vinha construindo esse muro entre nós há décadas, mas pela frieza cirúrgica com que ela usava minha própria culpa como argumento. Eu vou estar lá, Camila. Isabela me quer lá. Você sempre foi teimosa. A voz dela endureceu. Sempre pensou só em você, no que você queria. Mas dessa vez não, mãe. Dessa vez você vai pensar na sua neta e deixar ela ter o dia perfeito que merece. A ligação terminou com um clique seco. Olhei para o regador, ainda em minha mão, para a água que formava uma pequena poça aos meus pés e percebi que minhas mãos tremiam. As semanas seguintes trouxeram uma sucessão de tentativas cada vez mais elaboradas. Camila ligou dizendo que a igreja tinha capacidade limitada e que precisavam cortar a lista de convidados. Depois, que o buffet havia aumentado absurdamente os preços e eles precisavam economizar. Em seguida, que Isabela estava estressada demais e que qualquer elemento complicador poderia arruinar tudo. Mas foi numa tarde de quinta-feira, quando Isabela apareceu na minha porta com os olhos vermelhos, que a verdade finalmente veio à tona. Vovó, eu preciso te contar uma coisa. Ela se jogou no sofá da minha sala, aquele mesmo onde Camila costumava dormir me esperando, décadas atrás. Minha mãe está fazendo loucuras. Preparei chá de camomila.
O mesmo que eu fazia para ela quando era criança e vinha me visitar escondida. E sentei ao seu lado. Ela disse para o Felipe que você está doente, que tem problema de coração e que emoções fortes podem te matar. O chá quase caiu da minha mão. Ela disse o quê? Vovó, ela inventou que você tem uma condição cardíaca grave e que seu médico recomendou evitar eventos estressantes. O Felipe ficou super preocupado. Disse que não queria ser responsável por nada que pudesse te fazer mal. Isabela puxou o celular do bolso, seus dedos voando pela tela. Mas não foi só isso. Olha essas mensagens que ela mandou para o grupo da família do Felipe. Peguei o telefone com mãos trêmulas e li. Mensagens cuidadosamente elaboradas, onde Camila me pintava como uma pessoa instável, dramática, que adorava criar cenas em eventos familiares. Histórias inventadas sobre como eu tinha arruinado o próprio casamento dela, com acessos de ciúme e necessidade de atenção. Ela disse que você apareceu bêbada no meu batizado, vovó. Que fez um escândalo no enterro do vovô Antônio. Mentiras absurdas que qualquer um que te conhece saberia que são falsas, mas a família do Felipe não te conhece. Cada palavra naquela tela era uma facada. Não pela mentira em si, mas pela dedicação meticulosa com que Camila construiu uma narrativa inteira para me apagar daquele momento. Por que ela está fazendo isso, Isabela? Minha neta segurou minha mão, seus olhos, tão parecidos com os meus, transbordando de uma tristeza antiga. Porque ela nunca te perdoou, vovó. Ela nunca perdoou você por ser enfermeira, por salvar outras pessoas enquanto ela se sentia abandonada. E agora, ela não aguenta a ideia de você estar feliz no meu casamento, de ter um momento bonito com a família. Aquela noite, depois que Isabela foi embora prometendo que me queria lá de qualquer forma, fiquei sentada na escuridão da sala. A mesma sala onde embrulhei presentes de Natal às pressas entre plantões. Onde adormeci no sofá inúmeras vezes, exausta demais para subir as escadas até o quarto. Onde construí uma vida nas frestas do tempo que a medicina me deixava ter. O telefone tocou novamente. Era Camila, e dessa vez a máscara de civilidade havia caído completamente. A Isabela contou que esteve aí. Você está manipulando minha filha, mãe. Está fazendo com ela o que sempre fez, colocando suas necessidades acima de tudo e de todos. Camila, eu nunca pedi para Isabela me contar nada. Ela veio porque você sempre foi boa nisso, não é? Em fazer as pessoas sentirem pena de você. A pobre enfermeira que sacrificou tudo. Mas eu sei a verdade. Você escolheu. Escolheu seus pacientes, escolheu o hospital, escolheu aquele uniforme branco em vez de mim. Havia dor naquela voz. Uma dor antiga, fermentada por décadas de ressentimento. Você está certa, Camila. As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. Eu fiz escolhas. Escolhas difíceis, escolhas que te machucaram, mas nunca, em nenhum momento, deixei de te amar. Amor não é sobre palavras, mãe. É sobre presença. E você nunca esteve presente. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era calculado ou manipulador. Era apenas vazio. Um abismo de anos entre duas mulheres que dividiram sangue, mas nunca conseguiram dividir compreensão. Vou estar no casamento da Isabela, Camila. Você pode inventar quantas histórias quiser. Pode tentar me afastar, mas dessa vez eu não vou recuar. Não vou deixar que você apague mais um momento importante da minha vida. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos ainda tremiam, mas havia algo diferente agora. Uma determinação que vinha não da raiva, mas de uma clareza cristalina. Eu tinha perdido inúmeros momentos com minha filha. Tinha carregado essa culpa como uma cruz pesada por décadas. Mas não perderia minha neta também. Naquela noite, tirei do armário o vestido azul marinho que havia comprado para o casamento. Passei as mãos pelo tecido macio, imaginando o momento em que entraria naquela igreja. Não sabia ainda que aquele momento seria muito mais significativo do que qualquer um de nós poderia imaginar. Foi no almoço de domingo, 6 semanas antes do casamento, que os fragmentos do passado começaram a se reorganizar em um padrão que eu nunca havia percebido completamente.
Isabela tinha insistido para que eu a acompanhasse ao ateliê de noivas. Você precisa ver meu vestido, vovó. Preciso da sua opinião. Camila, é claro, não compareceu, mas sua ausência falava mais alto que qualquer presença poderia. Enquanto Isabela experimentava modelos de renda francesa, encontrei um álbum de fotografias esquecido em uma das poltronas da sala de espera. Fotos antigas, provavelmente de outros casamentos, outras famílias. Mas uma delas me fez parar. Uma menina de uns 9 anos olhando para a mãe, que vestia uniforme de médica. O olhar da criança era de uma admiração mista com algo mais sombrio. Inveja, talvez. Ou ressentimento por dividir o amor materno com algo invisível, mas sempre presente. E foi ali, naquela saleta perfumada com cheiro de novidade e sonhos, que uma memória me atingiu com força total. Camila tinha 8 anos. Era a peça de teatro da escola. Ela faria a Chapeuzinho Vermelho. Havia ensaiado por semanas, memorizando cada fala, praticando cada gesto diante do espelho. Na manhã da apresentação, ela acordou radiante, os olhos brilhando de expectativa. Você vai estar lá, né, mãe? Na primeira fileira, como prometeu? Claro, minha filha, não perderia por nada. Mas às 2 da tarde, 3 horas antes da peça, o hospital ligou. Acidente de ônibus na BR-277. 16 feridos graves a caminho da emergência. Todos os enfermeiros de plantão estavam sendo convocados. Lembro de olhar para o telefone, depois para o vestido vermelho de Camila pendurado na porta do quarto dela. Lembro da sensação de estar sendo rasgada ao meio. De um lado, 16 vidas pendendo por um fio. Do outro, minha filha esperando que eu cumprisse uma promessa. Escolhi as 16 vidas. Antônio foi à peça, filmou tudo, tirou fotos, aplaudiu de pé. Mas quando trouxeram Camila de volta para casa, ela passou direto por mim sem dizer uma palavra. Subiu para o quarto e trancou a porta. Na manhã seguinte, encontrei um desenho que ela havia feito. Uma figura feminina de branco, cercada por várias pessoas deitadas. E no canto, bem pequeninha, quase invisível, uma menina de vestido vermelho, sozinha. Ela guardou esse desenho por anos, vovó. Ergui os olhos, ainda perdida na memória. Isabela estava parada diante de mim, agora vestindo um deslumbrante vestido de noiva, mas seus olhos estavam fixos no álbum em minhas mãos. Encontrei numa caixa quando estava procurando coisas para o casamento. Uma caixa cheia de recortes de jornal sobre você. Matérias antigas de quando você salvou aquela família inteira do incêndio. A reportagem sobre o prêmio de enfermeira do ano que você ganhou. Fotos suas com pacientes recuperados. Meu coração apertou. Camila guardou isso? Junto com os desenhos dela, todos com o mesmo tema, você de branco cercada de pessoas e ela sozinha no canto. Isabela se sentou ao meu lado, o vestido de noiva farfalhando como nuvens. Mamãe nunca superou vovó. Ela colecionava evidências do seu heroísmo como se fossem provas de um crime contra ela. Nas semanas que se seguiram, as humilhações começaram com a sutileza de um veneno que age lentamente. Primeiro, foi a exclusão da cerimônia de escolha das alianças. É só para a família mais próxima, Roberto me disse ao telefone, com aquele tom de desculpas vazias que os covardes usam quando executam ordens alheias. Depois, descobri que meu nome havia sido propositalmente omitido dos convites impressos. Onde deveria estar Alba dos Santos, avó da noiva, havia apenas um espaço em branco. Isabela chorou quando descobriu, mas Camila justificou como erro da gráfica. A prova do vestido foi agendada para um horário que Camila sabia que eu tinha consulta médica. O jantar de ensaio foi marcado em um restaurante a 80 quilômetros de distância, porque o Felipe adorava aquele lugar, sabendo que eu não dirigia mais à noite. Cada exclusão era embalada em desculpas razoáveis, em coincidências plausíveis, mas o padrão era claro como água cristalina. Camila estava metodicamente me apagando dos preparativos, me transformando em uma figura fantasma que poderia aparecer no casamento apenas para cumprir protocolo. Foi Isabela quem começou a questionar abertamente. Mãe,
Por que a vovó não está na lista para sentar na mesa principal? Porque ela mesma disse que preferia sentar com as amigas dela, querida. Eu nunca havia dito isso. Mãe, por que você disse ao fotógrafo para não tirar fotos específicas com a vovó? Eu só disse para ele priorizar a família nuclear primeiro. É protocolo. Não era. Mãe, por que você contou para a tia Sandra que a vovó talvez não viesse porque estava com problema de saúde mental? Silêncio. A tensão entre Isabela e Camila crescia a cada dia. Minha neta começou a me ligar todos os dias, verificando se eu ainda iria, me atualizando sobre cada mentira que descobria, cada manipulação que desvendava. Ela está com medo, vovó. Medo de quê? De que você roube a atenção dela, de que as pessoas passem o casamento todo falando sobre a enfermeira heróica em vez de falar sobre ela, a mãe da noiva. 3 semanas antes do casamento, Isabela descobriu o diário. Camila mantinha um diário desde adolescente. Isabela o encontrou enquanto procurava um xale antigo para usar no casamento. Algo emprestado como manda a tradição. Vovó, preciso ler uma coisa para você. Sua voz pelo telefone estava carregada de uma emoção que não consegui decifrar. Hoje mamãe perdeu minha apresentação de piano. Novamente. Estava salvando alguém. Sempre está salvando alguém. Às vezes, eu desejo que aquelas pessoas morressem, só para ela ficar comigo. Sei que é horrível pensar assim, mas não aguento mais. Ela ama aquele hospital mais do que me ama. Isabela fez uma pausa e ouvi sua respiração irregular. Isso foi escrito quando ela tinha 12 anos. Mas, vovó, as últimas entradas são de semana passada. O que elas dizem? Não vou deixar que ela tenha o momento de glória no casamento da minha filha. Não vou permitir que ela seja a heroína da história mais uma vez. Desta vez, ela vai sentir o que é ser invisível. O que é estar presente fisicamente, mas não importar emocionalmente para ninguém. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da minha própria respiração. 42 anos trabalhando em UTIs me ensinaram a reconhecer quando alguém está à beira do colapso. E Camila, minha filha, estava sangrando por uma ferida que eu havia aberto décadas atrás e nunca soube costurar. Isabela, sua mãe precisa de ajuda, profissional. Eu sei, vovó, mas ela não vai aceitar. Ela está obcecada em fazer você pagar por tudo que acha que você fez de errado. Naquela noite, sentada na escuridão do meu quarto, percebi que o casamento não seria apenas uma celebração. Seria um campo de batalha. E eu, sem querer, sem saber, era tanto a arma quanto o alvo. Peguei o vestido azul marinho do armário novamente. Passei os dedos pelas costuras perfeitas, pelo tecido que prometia elegância e dignidade. E tomei uma decisão. Eu iria. Não importava quantas humilhações Camila planejasse, quantas armadilhas ela preparasse, quantos olhares de pena ou julgamento eu teria que enfrentar. A decisão de desistir veio numa quarta-feira cinzenta, 2 semanas antes do casamento. Eu estava dobrando roupas recém-lavadas quando o telefone tocou. Era um número desconhecido, mas atendi assim mesmo. Do outro lado, uma voz feminina, jovem, profissional. Senhora Alba, aqui é da Boutique Flores do Campo. Ligamos para confirmar o cancelamento da sua encomenda de flores para o casamento Silva Andrade. Meu estômago despencou. Cancelamento? Eu não cancelei nada. Ah, entendo. Bem, segundo nossos registros, a senhora Camila Silva ligou ontem, informando que a avó da noiva não compareceria mais ao evento por motivos de saúde. Ela solicitou o cancelamento do corsage que a senhora havia encomendado. O corsage, aquele pequeno arranjo de orquídeas brancas que eu mesma havia escolhido, pagado com meu dinheiro, para usar no dia do casamento. Mais uma peça minha sendo apagada, como se eu já fosse um fantasma andando entre os vivos. Desliguei sem responder. As roupas escorregaram das minhas mãos e caíram de volta no cesto. Caminhei até a janela da sala, aquela que dá para o jardim que Antônio plantou com tanto carinho, e deixei as lágrimas finalmente caírem. Talvez Camila estivesse certa.
Talvez minha presença só trouxesse complicações. Talvez fosse melhor para todos se eu simplesmente desaparecesse. Como sempre fiz, no fundo. Presente fisicamente em algumas ocasiões, mas sempre ausente de verdade. Sempre dividida entre dois mundos que nunca consegui conciliar. Sentei no sofá, o mesmo onde passei incontáveis noites dormindo vestida, exausta demais para subir as escadas. O mesmo onde Camila me esperava criança, os olhos cheios de esperança que lentamente se transformava em ressentimento. E deixei que as memórias viessem, uma após a outra, como ondas quebrando contra rochas já gastas. Lembrei do aniversário de 15 anos de Camila. Eu tinha garantido que estaria lá. Comprei o vestido, encomendei o bolo, organizei cada detalhe nos intervalos entre plantões. Mas no dia, uma epidemia de dengue havia lotado o hospital. Crianças morrendo, famílias desesperadas, corredores transformados em enfermarias improvisadas. Antônio fez a festa sozinho. Disse que eu estava doente. Camila sabia que era mentira. Quando cheguei em casa de madrugada, encontrei o bolo intacto sobre a mesa da cozinha. Ela não havia cortado sem mim, nem com os amigos, nem com os parentes. Simplesmente deixou ali, como um monumento à minha ausência. Não quero mais bolo. Foi tudo o que ela disse quando tentei acender as velas no dia seguinte. Já passou. 15 anos. A idade que marca a passagem para a vida adulta. E eu a havia perdido salvando estranhos de um mosquito. Ou o dia da formatura dela na faculdade. 4 anos de administração, ela se formando com honras e eu presa numa cirurgia de emergência que se estendeu por 8 horas. Cheguei quando a cerimônia já havia terminado, quando as famílias já estavam celebrando nos restaurantes, quando aquele momento único e irrepetível já havia passado para sempre. Não precisa fingir que se importa agora, mãe. Ela disse quando tentei abraçá-la, ainda usando meu uniforme do hospital debaixo do casaco. Você fez sua escolha há muito tempo. E tinha feito mesmo? Ou as escolhas simplesmente aconteciam, dia após dia, plantão após plantão, emergência após emergência, até que um dia você olha para trás e percebe que construiu uma vida inteira nas entrelinhas, nos espaços vazios, entre as urgências alheias? O sol começava a se pôr lá fora, tingindo o jardim de tons alaranjados. As rosas que Antônio plantou continuavam florescendo, ano após ano, mesmo sem ele aqui para cuidá-las. A vida tinha essa persistência cruel, continuava, independente de estarmos prontos ou não. Levantei e fui até o armário do quarto. No fundo, embrulhado em papel de seda, estava meu uniforme, o último que usei antes de me aposentar. Branco imaculado, sem manchas, impecavelmente passado. Como um sudário guardado para um funeral que nunca aconteceu. Desembrulhei devagar, passando os dedos pelo tecido que conhecia tão bem quanto minha própria pele. 42 anos vestindo essa armadura de algodão. 42 anos sendo a enfermeira alba, a guerreira de branco, a salvadora de vidas. E quantos anos sendo apenas mãe? A resposta veio como um soco no estômago. Talvez nenhum. Talvez eu nunca tenha aprendido a ser apenas mãe, sem o peso do título, sem a missão, sem a constante sensação de estar sendo convocada para algo maior, mais urgente, mais importante. Meu celular vibrou. Mensagem de Isabela. Vovó, o vestido ficou lindo nas alterações. Mal posso esperar para você me ver caminhando até o altar. Te amo. Seguida de uma foto dela sorrindo no ateliê, radiante, jovem, cheia de vida e esperança. Olhei para o uniforme em minhas mãos, depois para a foto no celular. 2 versões de mim, 2 caminhos que pareciam eternamente paralelos, nunca se encontrando. A enfermeira e a avó. A profissional e a familiar. A que salvava vidas e a que perdia momentos. Foi então que uma terceira memória surgiu. Uma que eu havia enterrado tão fundo que quase havia esquecido completamente. Camila tinha 7 anos. Voltei de um plantão particularmente difícil. Tínhamos perdido 3 pacientes em uma noite, incluindo uma criança da idade dela. Entrei em casa com aquele peso específico que só quem trabalha com morte conhece.
Ela estava acordada, esperando, como sempre. Mas dessa vez, em vez de cobranças ou silêncio, ela me abraçou. A professora disse que você salva pessoas, mamãe, que você é uma heroína de verdade. Abracei ela de volta, apertado, sentindo suas costelas finas contra meu peito. E você é minha heroína favorita, ela sussurrou. Quando foi que esse amor virou ressentimento? Quando a admiração se transformou em ciúme? Em que momento exato a filha que me via como heroína passou a me ver como vilã de sua própria história? A verdade, percebi ali parada no quarto vazio, com o uniforme em uma mão e o celular na outra, é que não havia um momento exato. Havia milhares de momentos pequenos, escolhas aparentemente insignificantes que se acumularam como neve sobre um galho, até que o peso se tornou insuportável e algo se quebrou. E agora, com 67 anos, aposentada, com Antônio morto e Camila transformada em uma estranha hostil, o que me restava? Restava Isabela. Uma chance, talvez a última, de fazer diferente. De estar presente não por dever, não por protocolo, mas por escolha genuína. Por amor que não precisava competir com nenhuma urgência médica, nenhum plantão, nenhuma vida pendurada por um fio. Guardei o uniforme de volta no armário. Aquela armadura não me servia mais, não naquela batalha. Fui até o closet e peguei o vestido azul marinho. Segurei contra o corpo, olhando meu reflexo no espelho. Uma mulher de 67 anos me olhava de volta. Cabelos grisalhos, rugas que mapeavam anos de noite sem dormir. Olhos que viram muito sofrimento, muita morte, muita vida sendo arrancada e devolvida. Mas também vi algo mais. Vi uma mulher que tinha salvado centenas de vidas, que tinha segurado mãos trêmulas em leitos de hospital, que tinha sussurrado palavras de conforto para moribundos, que tinha feito diferença, mesmo que ao custo de fazer falta. Não era uma santa, não era uma heroína. Era apenas uma mulher que fez escolhas como todos fazem. Algumas certas, muitas erradas. Mas escolhas honestas, nascidas de uma convicção profunda de que salvar vidas importava. E talvez fosse hora de aceitar que isso precisava ser suficiente. Aceitar que Camila talvez nunca me perdoasse, que nossa relação talvez nunca se curasse completamente, mas que isso não podia me impedir de tentar com Isabela, de tentar ser diferente, fazer diferente, mesmo que fosse tarde demais para consertar o que quebrei com minha filha. Peguei o celular e digitei para Isabela. Estarei lá. Nada vai me impedir de te ver caminhar até o altar. Te amo, minha neta. A resposta veio em segundos. Sabia que podia contar com você, vovó. Você é mais forte do que imagina. Forte. Era isso que eu era? Ou apenas teimosa demais para desistir, mesmo quando desistir seria mais fácil, mais sensato, menos doloroso? Não importava. Eu iria. Iria com meu vestido azul marinho, com meu corsage de orquídeas que eu mesma reencomendaria, com minha dignidade intacta e meu amor por Isabela transbordando do peito. E se Camila quisesse guerra, que fosse. Mas dessa vez eu lutaria não por vingança ou orgulho. Lutaria por amor, pelo direito de estar presente em um momento importante. Pelo direito de ser avó, mesmo que tenha falhado em ser mãe. Deitei naquela noite com uma paz estranha. A paz de quem tomou uma decisão e faria o que fosse necessário para honrá-la. Não sabia o que me esperava naquele casamento. Não sabia como Camila reagiria à minha presença, que humilhações ela ainda tinha reservadas, que dores antigas seriam reabertas. Mas sabia uma coisa com absoluta certeza. Eu estaria lá. E nada, nem o passado, nem o ressentimento, nem o medo, me impediria de abençoar minha neta. O dia do casamento amanheceu com um céu de um azul impossível, daqueles que parecem pintados à mão. Vesti o vestido azul marinho com mãos surpreendentemente firmes. Não havia mais tremor, não havia mais dúvida. Apenas uma serenidade estranha, como se eu tivesse atravessado um portal invisível durante a noite e acordado em uma versão de mim mesma que não conhecia medo. Isabela havia me enviado o endereço da igreja, uma construção centenária no centro de Curitiba, toda em pedra e vitrais coloridos.
cheguei propositalmente alguns minutos atrasada, evitando o confronto inicial com Camila. Através das portas abertas, ouvi o órgão tocando suavemente, o murmúrio dos convidados acomodando-se. Respirei fundo. O corsage de orquídeas brancas que eu mesma havia buscado naquela manhã estava preso ao meu vestido. Suas pétalas delicadas tremiam levemente com cada batida do meu coração. Quando comecei a subir os degraus da igreja, algo me fez parar. Uma sensação estranha, quase como déjà vu, percorreu minha espinha. Aquela igreja, havia algo familiar nela. As pedras antigas, o cheiro de incenso misturado com flores frescas, a luz filtrada pelos vitrais criando padrões coloridos no chão. Sacudi a cabeça. Era apenas nervosismo. Empurrei a porta pesada de madeira. O rangido interrompeu a música suavemente. 200 cabeças se viraram na minha direção. Localizei Isabela no altar, radiante em seu vestido branco, seu rosto iluminando ao me ver. Ao lado dela, Felipe. Nossos olhos se encontraram. E o mundo parou. O rosto dele perdeu toda a cor em um segundo. Seus lábios se entreabriram em choque absoluto. Vi suas pernas bambolearem, sua mão buscar apoio no altar de mármore. Os olhos dele, castanhos, intensos, se arregalaram como se tivesse visto um fantasma. Não, não pode ser. A voz dele atravessou o silêncio da igreja como um sussurro amplificado. Isabela segurou seu braço, preocupada. Felipe? Amor? O que foi? Mas ele não conseguia desviar o olhar de mim. Cambaleou um passo à frente, depois outro. As pessoas começaram a murmurar, confusas. Camila, sentada na primeira fileira, se levantou alarmada. Felipe, você está bem? A voz dela tinha aquele tom controlador que eu conhecia tão bem. Ele ignorou. Continuou caminhando em minha direção, passando pelos bancos, pelos convidados perplexos, por Isabela que agora também caminhava atrás dele. Seus passos ecoavam nas pedras antigas da igreja, cada um medido, deliberado, como se ele estivesse em transe. Quando chegou a menos de 1 metro de mim, parou. Suas mãos tremiam. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Senhora Alba? A voz saiu rouca, quebrada. A senhora é a enfermeira Alba dos Santos? Meu coração disparou. Como ele sabia meu nome completo? Sim, eu sou... Ele caiu de joelhos diante de mim. Ali mesmo, no corredor central da igreja, diante de todos os convidados, vestindo seu smoking impecável, o noivo caiu de joelhos e começou a chorar. Meu Deus, é você. Isabela chegou correndo, ajoelhou-se ao lado dele. Felipe, por favor, me diga o que está acontecendo. Ele segurou minhas mãos, suas mãos grandes e quentes envolvendo as minhas frias e trêmulas. E quando olhou para mim novamente, vi algo em seus olhos que demorei segundos para reconhecer porque estava fora de contexto, fora do tempo, fora de lugar. Reconhecimento, gratidão e algo mais profundo que palavras poderiam expressar. A senhora salvou minha vida. As palavras saíram entre soluços. 15 anos atrás, na Santa Casa. Eu tinha 17 anos. Acidente de moto na chuva. Os médicos disseram que eu não ia sobreviver à noite. Menos de 10% de chance. O mundo girou ao meu redor. 15 anos. Santa Casa. Acidente de moto. E então, como uma represa se rompendo, a memória me atingiu com força total. Uma noite de junho. Chuva torrencial. Um garoto de 17 anos chegando à UTI mais morto que vivo. Traumatismo craniano severo, hemorragia interna, pulmões colapsados. A família dele nos corredores, chorando, rezando, implorando por milagres. Eu havia passado 16 horas direto ao lado daquele leito. 16 horas monitorando cada respiração, cada batida do coração, cada gota de medicamento. Havia segurado sua mão quando os monitores apitavam em alarme. Havia sussurrado palavras de encorajamento quando todos já tinham desistido. Continue lutando, eu disse a ele, mesmo quando parecia estar inconsciente.
Você tem uma vida inteira pela frente. Continue lutando. E ele tinha lutado. Contra todas as probabilidades, contra todas as estatísticas médicas, ele tinha sobrevivido. Felipe, a voz saiu fraca, trêmula. Você é o garoto da UTI. Ele assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. A senhora ficou comigo. Quando todos diziam que era perda de tempo, que eu já estava morto, a senhora ficou. Segurou minha mão, conversou comigo, cantou para mim. Eu havia cantado. Uma música antiga que minha mãe costumava cantar para mim quando era criança. Nem me lembrava mais de ter feito isso até ele mencionar. A senhora me trouxe de volta. Sua voz estava carregada de uma emoção tão intensa que era quase palpável. Os médicos chamaram de milagre, mas eu sei que foi a senhora. Sua voz me alcançou onde quer que eu estivesse. Me puxou de volta. Isabela estava chorando agora, as mãos sobre a boca, olhando entre nós dois com uma compreensão crescente. Felipe se levantou, ainda segurando minhas mãos, e se virou para os convidados que observavam em silêncio absoluto. Esta mulher, sua voz ecoou pela igreja, salvou minha vida quando eu tinha 17 anos. Eu não estaria aqui hoje, não estaria me casando com o amor da minha vida, não existiria se não fosse por ela. Ele olhou diretamente para Camila, que estava pálida como cera na primeira fileira. E vocês tentaram impedir que ela viesse, inventaram mentiras sobre ela, disseram que ela era instável, dramática, que iria arruinar nosso casamento. A voz dele ganhou uma dureza que cortou o ar como lâmina. Vocês tentaram apagar a mulher que me deu uma segunda chance de vida. O silêncio na igreja era absoluto. Podia-se ouvir uma agulha cair. Camila se levantou, tremendo. Eu não sabia como eu poderia... Você não perguntou. Isabela caminhou até ela, o vestido de noiva arrastando pelo chão. Você estava tão ocupada com seu ressentimento, com sua raiva antiga, que não se importou em conhecer o homem com quem sua filha vai se casar. Não se importou em saber nossa história. Felipe se virou para mim novamente. Quando Isabela disse que sua avó era enfermeira, eu quis conhecê-la imediatamente. Mas Camila sempre arranjava desculpas. Disse que a senhora estava doente, que viajava muito, que era difícil marcar. Eu nunca imaginei. Sua voz falhou. Ele me puxou para um abraço apertado e senti suas lágrimas molhando meu ombro. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por estar aqui hoje. Quando nos separamos, a igreja inteira estava de pé. Não sei quem começou, mas aplausos ecoaram pelas paredes centenárias. Pessoas que eu nunca tinha visto na vida estavam aplaudindo, chorando, limpando os olhos. Olhei para Camila. Ela estava congelada no lugar, as mãos segurando o banco à sua frente, os nós dos dedos brancos de tanta força. Nossos olhos se encontraram através da distância que sempre existiu entre nós. Vi algo em seu rosto que nunca havia visto antes. Não era raiva, não era ressentimento. Era algo mais primitivo, mais devastador. Era vergonha. Vergonha pura e absoluta diante de todos que amava. Diante da filha, diante do genro que quase perdeu por causa de sua obsessão cega em me punir. Mãe. A voz dela saiu como um gemido. Mas antes que ela pudesse continuar, Isabela a interrompeu. Depois, mamãe. Agora é hora de celebrar. Ela se virou para mim, pegou minha mão e a de Felipe. Vovó, você nos deu um ao outro. 15 anos atrás, você salvou o homem que eu amo. E hoje, você está aqui para nos abençoar. Ela me puxou para o altar. Fique aqui, ao meu lado, onde sempre deveria ter estado. E assim, diante de 200 pessoas, diante de Camila que observava em choque silencioso, diante do passado que finalmente alcançou o presente de uma forma que ninguém poderia ter previsto, eu fiquei ao lado da minha neta e testemunhei seu casamento com o garoto que eu havia salvado 15 anos atrás. A vida, percebi enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto, tinha uma forma estranha de tecer conexões invisíveis. Cada escolha que fiz, cada plantão que aceitei, cada vida que salvei, tinha criado uma teia complexa de causas e efeitos
que só agora se revelava em sua totalidade. Eu não salvei apenas um garoto de 17 anos naquela noite chuvosa de junho. Salvei o futuro marido da minha neta. Salvei os netos que eles teriam. Salvei uma linha inteira de existências futuras que só eram possíveis porque eu escolhi ficar. Porque eu escolhi não desistir. Porque eu escolhi minha missão mesmo quando isso significava perder momentos com minha própria filha. E enquanto Isabela e Felipe trocavam votos, suas vozes ecoando pelas paredes da igreja, entendi finalmente que não havia vilões nessa história. Apenas pessoas imperfeitas fazendo escolhas impossíveis, tentando equilibrar amor e dever, presença e propósito, até que a vida, com sua sabedoria cruel e bela, revelasse que talvez nunca tivéssemos que escolher. Talvez tudo sempre tivesse sido parte de um plano maior que nenhum de nós conseguia enxergar. A cerimônia terminou com os sinos da igreja repicando em celebração. Mas a verdadeira cerimônia, aquela que mudaria tudo, ainda estava por vir. O salão de festas era uma explosão de flores brancas e luzes douradas. Lustres de cristal pendiam do teto alto, projetando arco-íris minúsculos nas paredes. As mesas estavam impecavelmente arranjadas, cada detalhe falando de meses de planejamento cuidadoso. Camila havia desaparecido logo após a cerimônia. Vi Roberto procurando-a discretamente entre os convidados, o rosto tenso enquanto as pessoas se acomodavam para o jantar. Isabela me colocou na mesa principal, ao seu lado, enquanto a cadeira que deveria ser de Camila permanecia vazia como uma acusação silenciosa. O jantar transcorreu em uma atmosfera estranha, celebração misturada com tensão não resolvida. As pessoas olhavam para mim com uma curiosidade nova, reverente até. Alguns se aproximaram durante o coquetel, querendo tocar minha mão, agradecer em nome de Felipe como se eu fosse algum tipo de santa. Mas eu não era santa. Era apenas uma mulher que havia feito seu trabalho, que tinha permanecido quando seria mais fácil desistir. E agora, sentada naquela festa elaborada, cercada por estranhos que me viam como heroína, eu me sentia estranhamente deslocada. Como se estivesse assistindo à própria vida de fora, tentando entender como todos aqueles fios dispersos haviam se entrelaçado nesse momento impossível. Foi quando as luzes se apagaram parcialmente. Um holofote iluminou a mesa dos noivos. Felipe se levantou, o microfone em mãos tremendo levemente. Boa noite a todos. Sua voz preencheu o salão, ainda carregada de emoção. Tradicionalmente, este é o momento em que os noivos agradecem pela presença de todos, falam sobre amor e novos começos. Ele fez uma pausa, olhando para Isabela, depois para mim. Mas hoje preciso falar sobre algo mais profundo que gratidão. Preciso falar sobre destino, sobre segundas chances, sobre o fio invisível que conecta nossas vidas de formas que nunca poderíamos imaginar. O salão estava em silêncio absoluto. Até os garçons haviam parado de servir. 15 anos atrás, eu estava morrendo. 17 anos. Uma moto, uma noite de chuva. As estatísticas me condenavam. Menos de 10% de chance de sobreviver. Minha família já havia começado a se despedir. Sua voz quebrou. Isabela segurou sua mão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas havia uma enfermeira, uma mulher que se recusou a aceitar aquelas estatísticas, que passou 16 horas ao meu lado, monitorando cada respiração, cada batida do meu coração, que segurou minha mão e me disse para continuar lutando quando eu estava à beira do abismo. Ele se virou completamente para mim, o holofote agora nos iluminando juntos. Senhora Alba dos Santos, aquela enfermeira era você, e por 15 anos carreguei sua voz comigo. Continue lutando, você disse. Você tem uma vida inteira pela frente. E eu lutei. Lutei porque alguém acreditou que eu valia a pena ser salvo. O salão inteiro estava de pé agora. Aplausos começaram a ecoar, mas Felipe levantou a mão pedindo silêncio. Mas a história não termina aí, porque a vida, em sua sabedoria infinita, me trouxe até Isabela. E Isabela me trouxe até você novamente. A mulher que salvou minha vida é a avó do amor da minha vida. Ele caminhou até mim, estendendo a mão. Com pernas bambas, levantei-me. O salão inteiro observava,
A energia no ar era quase palpável. Por causa de você, Felipe continuou, sua voz agora amplificada por toda a sala. Eu tive a chance de crescer, de me tornar homem, de construir negócios, de fazer amigos, de viver. E por causa de você, eu pude conhecer Isabela. Pude me apaixonar. Pude estar aqui hoje. Ele se virou para os convidados. Toda criança que eu ajudar através das minhas academias de esportes, todo jovem que eu orientar, toda diferença que eu fizer no mundo, tudo isso existe porque esta mulher se recusou a desistir de um garoto de 17 anos. As lágrimas corriam livremente pelo meu rosto agora. Anos de culpa, de questionamentos sobre minhas escolhas, de me perguntar se tinha valido a pena. Tudo se dissolvendo sob o peso daquelas palavras. E quero que todos saibam, a voz dele ganhou uma dureza nova, que tentaram impedir que ela viesse hoje. Tentaram apagar a mulher que não só salvou minha vida, mas que provavelmente salvou centenas de outras durante sua carreira. Um murmúrio percorreu o salão. Todos sabiam de quem ele estava falando, mesmo sem mencionar nomes. Isabela se levantou, caminhando até nós. Ela me abraçou, apertado, desesperadamente. Vovó, ela sussurrou, mas o microfone ainda captou suas palavras. Me desculpe. Me desculpe por não ter lutado mais forte, por não ter entendido antes. Você sacrificou tudo, momentos com sua família, tempo com sua filha, para que pessoas como Felipe pudessem viver. Ela se afastou, segurando meu rosto entre as mãos. E eu sei agora que não foi egoísmo, foi amor. Um tipo de amor que a maioria das pessoas nunca terá coragem de demonstrar. Foi quando vi Camila. Ela estava parada na entrada do salão, Roberto ao seu lado, o rosto manchado de lágrimas e máscara de rímel borrada. Nossos olhos se encontraram através da distância, e vi nela algo que nunca havia visto antes. Não era apenas vergonha, era compreensão. Aquela compreensão devastadora que vem quando finalmente enxergamos além de nossa própria dor, quando conseguimos ver a história completa em vez de apenas nosso papel nela. Ela caminhou lentamente até nós, cada passo parecendo pesar toneladas. O salão ficou ainda mais silencioso, se é que isso era possível. Quando chegou diante de mim, suas mãos tremiam. A voz saiu como um sussurro quebrado. Eu passei 35 anos odiando você pelas escolhas que fez. 35 anos me sentindo abandonada, não amada, não importante o suficiente. Lágrimas escorriam pelo rosto dela sem controle. Mas hoje descobri que essas mesmas escolhas que me machucaram deram vida ao marido da minha filha, deram existência aos netos que ainda vou ter, deram futuro à minha família. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo com soluços. Como posso continuar te odiando quando você literalmente salvou a felicidade da minha filha antes mesmo dela nascer? Roberto a segurou pelos ombros, mas foi Isabela quem falou. Mamãe, a vovó não está pedindo perdão. Ela fez o que acreditava ser certo. Salvou vidas, incluindo a vida do homem que eu amo. Minha neta olhou para mim com uma ternura que apertou meu coração. Mas você também tem direito à sua dor, ao seu sentimento de abandono. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Camila olhou para a filha, depois para mim. Eu preciso de tempo para processar tudo isso, para entender que talvez não houvesse vilões nessa história, apenas pessoas fazendo escolhas impossíveis. Ela estendeu a mão, hesitante. Peguei-a, sentindo a familiaridade daquela pele, daqueles dedos que eu segurei quando eram minúsculos, quando ela ainda me via como toda sua segurança no mundo. Tempo, eu repeti. Podemos começar com tempo. Não foi um abraço, não foi perdão completo ou reconciliação imediata, mas foi uma ponte, frágil, instável, mas real. Uma possibilidade onde antes havia apenas um abismo. Felipe, com sabedoria além de seus 30 anos, levantou a taça. Ao destino, às escolhas que fazemos, às vidas que salvamos, mesmo quando não percebemos, e ao amor, em todas as suas formas complicadas, imperfeitas e absolutamente necessárias.
O salão inteiro repetiu o brinde, e pela primeira vez em décadas eu não me senti dividida. Não me senti culpada. Senti-me inteira. Aquela noite, dançando com Felipe na pista, ele insistiu em uma dança especial comigo, percebi algo fundamental. Cada vida tem um preço. Cada escolha carrega consequências. Mas talvez o verdadeiro erro não seja fazer escolhas difíceis. Talvez o erro seja acreditar que precisamos nos odiar por elas. Eu salvei Felipe. E ao salvá-lo, salvei indiretamente a felicidade da minha neta, o futuro da minha família, gerações que ainda nem nasceram. Mas também perdi momentos com Camila. Criei feridas que talvez nunca cicatrizem completamente. E ambas as verdades podiam coexistir. Ambas eram válidas. Ambas faziam parte da tapeçaria complexa de uma vida vivida com propósito, mesmo quando esse propósito exigia sacrifícios devastadores. Quando a festa terminou, Isabela me abraçou na porta. Obrigada, vovó, por estar aqui, por ter salvado o Felipe, por nunca desistir, nem de seus pacientes, nem de mim. Dirigi para casa nas ruas vazias de Curitiba, o vestido azul marinho ainda impecável, o corsage de orquídeas ainda fresco. E pela primeira vez em muito tempo, olhei para meu reflexo no retrovisor e sorri. Eu era Alba dos Santos, enfermeira aposentada, mãe imperfeita, avó presente, salvadora de vidas, mulher de 67 anos que ainda estava aprendendo que redenção não vem de apagar o passado, mas de finalmente aceitá-lo em toda a sua complexidade dolorosa e bela. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente. Se essa história mexeu com você, não deixe de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Ele traz uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.